Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos terminar mais um livro de Atos, esse livro lindo que conta a história do início da igreja. Hoje vamos ler 4 capítulos, 25, 26, 27 e 28. Então hoje são 4 capítulos para terminarmos o livro de Atos. Vamos lá? Capítulo 25, Paulo vai apelar para César. Verso 1 ao 5, Festo vai assumir o caso de Paulo. E após suceder Félix, Festo vai a Jerusalém, onde os judeus pedem para que ele transfira Paulo para Jerusalém para julgá-lo. Eles planejam matar Paulo no caminho. Festo, porém, decide que Paulo será julgado em Cesareia. Versos 6 ao 12, nós temos aqui a audiência com Festo. Nessa audiência, quando Festo volta para Cesareia, ele vai realizar a audiência onde os judeus novamente acusam Paulo sem provas concretas. Paulo vai declarar sua inocência e, ao perceber a intenção de Festo de agradar os judeus, ele apela para ser julgado por César em Roma. Paulo era conhecedor das leis, Paulo sabia, e isso é importante. Verso 13 ao 22, Festo vai consultar o rei Agripa. Agripa II e Berenice visitam Festo. Festo compartilha o caso de Paulo e Agripa expressa interesse em ouvir Paulo. E aqui no verso 23 ao verso 27 é o momento que Paulo é apresentado diante de Agripa, do rei Agripa. E com grande cerimônia, Paulo é trazido perante Agripa e Berenice, os nobres, para que Festo possa enviar um relatório claro sobre ele a César. Verso 24. Então Festo diz: ó rei Agripa e todos os senhores, aqui presente convosco, vejam este homem. Toda a comunidade judaica me fez petições a respeito dele em Jerusalém e aqui em Cesareia, gritando que ele não deveria mais viver. E aí o verso de número 27, pois não me parece razoável enviar um preso sem especificar as acusações contra ele. E aí chegamos no capítulo 26, onde Paulo vai dar testemunho ao rei Agripa. Verso 1 ao 3, Paulo defende a sua fé diante de Agripa. Agripa permite que Paulo fale. Paulo expressa sua gratidão por estar diante de alguém familiarizado com as tradições judaicas. E o verso 4 ao 11, Paulo conta a sua vida antes da conversão. Paulo explica seu passado como fariseu, como perseguidor dos cristãos, destacando seu zelo pela lei judaica. Verso 12 ao 18, Paulo fala da sua experiência de conversão ali no caminho de Damasco. Percebe que a experiência de conversão de uma pessoa ela é tão importante, porque Paulo está repetindo de novo. Ou seja, todas as vezes que Paulo tinha oportunidade, ele estava contando o seu testemunho. Então Paulo descreve a visão de Jesus no caminho de Damasco e o chamado para ser um apóstolo para os gentios, para abrir os olhos dos perdidos e os libertar do poder de Satanás. Verso 19 ao 23, Paulo prega arrependimento e fé em Jesus. Paulo declara que foi obediente ao chamado divino. Então ele vai falar isso ao rei Agripa: eu não fui desobediente à visão, e tem pregado sobre arrependimento e a fé em Cristo, cumprindo assim as escrituras. Verso 24 ao 32, vamos ver a resposta de Festo e a decisão de Agripa. Festo reage chamando Paulo de louco. Agripa, impressionado, reconhece que Paulo quase o convenceu a se tornar cristão. No entanto, ele conclui que Paulo poderia ser liberto se não tivesse apelado a César. Então, o capítulo 26, ele ensina a sermos fiéis em nosso testemunho. E como nós devemos aproveitar toda oportunidade para compartilhar nossa experiência com Cristo. Independente de quem vai ouvir. Você pode estar diante de pessoas muito importantes. Compartilhe seu testemunho. Compartilhe o que Deus fez na sua vida. Vamos para o capítulo 27. Capítulo 27
é a viagem ou naufrágio de Paulo a caminho de Roma. Como Paulo apelou para César, Paulo vai ser enviado a Roma. Verso 1 ao 12, a viagem de navio e o aviso de Paulo. Paulo e outros prisioneiros embarcam em um navio para Roma. Paulo vai advertir o comandante sobre uma tempestade, mas aí o centurião segue o conselho do piloto. O verso 13 ao 20 nos mostra que a tempestade e o desespero da tripulação, uma grande tempestade atingiu o navio, a tripulação vai chegar a perder a esperança de sobrevivência, mas Paulo vai os encorajar, dizendo que Deus prometeu que todos vão sobreviver. O verso 21 ao 26 é uma promessa de Deus e o encorajamento de Deus a Paulo. Então, Paulo relata que um anjo de Deus o visitou, garantindo que ele chegaria a Roma e que nenhum dos passageiros morreria. Verso 27 ao 44, nós vamos ver o naufrágio e a sobrevivência. Após vários dias na tempestade, o navio encalha e é destruído, mas todos os passageiros, conforme a promessa, chegam em terra firme e em segurança. Capítulo 27, ele nos ensina que Deus é fiel e soberano sobre todas as circunstâncias. Mesmo em meio à tempestade e crise, mesmo em um momento que a esperança foi embora, nós devemos confiar na soberania de Deus. Quando Deus nos der uma palavra, confie nessa palavra, agarre nessa palavra, segure essa palavra, não abra mão dessa palavra. É isso que o capítulo 27 nos ensina. Paulo, um cara inteligente, ele sabia da gravidade do que ele estava passando. Paulo não estava ali negando a realidade, Paulo estava se apegando àquilo que Deus falou com ele. Vamos para o capítulo 28 e terminar esse livro lindo que é o livro de Atos. Capítulo 28, vamos ver Paulo na ilha de Malta e Paulo em Roma. Então, verso 1 ao 10 é o momento que Paulo chega à ilha de Malta. Então, hoje houve o naufrágio, eles chegam nessa ilha de Malta, e ali vamos ver os milagres de Paulo. Os sobreviventes chegam em Malta, onde Paulo vai acender uma fogueira, e quando ele vai buscar lenha, gravetos para colocar na fogueira, uma víbora vai mordê-lo. E todos vão falar, olha, ele vai morrer. E aí a fala das pessoas da ilha é, esse homem deve ser pecador, porque Deus livrou ele do mar, mas ele vai morrer agora mordido por uma víbora. Paulo vai sacudir essa víbora no fogo, e os moradores ficam impressionados, porque Paulo não sofre nenhum dano, nenhum dano, nenhum dano. Aí eu lembro de Jesus falando para os apóstolos, né, que mesmo que eles fossem picados por uma serpente, ele não teria dano algum. Ele é lindo demais. E aí Paulo vai começar não só a pregar, mas vai curar muitos, incluindo o pai de Públio, que é o principal da ilha. O verso 11 ao 16 nos fala da viagem de Paulo para Roma. Então, após 3 meses em Malta, eles embarcam para Roma, onde Paulo é recebido pelos irmãos e ele é colocado em uma prisão domiciliar. Ou seja, ele fica preso ali na sua casa. Lembre que Paulo é cidadão romano, por isso esses privilégios. Verso 17 ao 29, privilégios só falando em relação aos outros prisioneiros. Verso 17 ao 29, Paulo vai pregar em Roma, vai pregar aos líderes judeus. Paulo em Roma reúne os líderes judeus e explica a sua situação e o evangelho. Alguns vão crer, outros vão rejeitar. Paulo afirma que a salvação de Deus será anunciada aos gentios. E aí termina o capítulo 28, verso 30 e 31. Deixa eu ler aqui. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos que iam vê-lo. Pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente, sem impedimento algum. Você percebe, por isso que eu li esses 2 versículos, é como que se o livro de Atos ele não tivesse um fim. Lucas não coloca assim um fim. A gente lê aqui e fala assim, mas e aí? Depois desses 2 anos, o que aconteceu com o apóstolo Paulo? O que aconteceu? O livro de Atos, a gente sempre diz que ele não tem fim, porque ele continua sendo escrito hoje, por mim e por você.
Pastor, mas eu quero conhecer mais do que aconteceu com o apóstolo Paulo. Não se preocupe. Agora nós vamos entrar nas cartas paulinas e nessas cartas nós vamos ter novas informações e vamos ver o que vai acontecer com Paulo após esses 2 anos. Nós terminamos o livro de Atos, um livro muito importante. Ele fala dos atos dos apóstolos, dos atos do Espírito Santo, como que a igreja começou, como que a igreja expandiu, as dificuldades, as perseguições, como que os apóstolos lidaram com isso. E esse livro nos ensina muito. Para mim e você continuar essa caminhada, pregando o evangelho, testemunhando, levando o evangelho a todas as nações. Eu quero abençoar a sua vida, quero te dar o parabéns. Você terminou mais um livro da Bíblia e amanhã, se Deus permitir, nós vamos começar um novo livro. Nós vamos começar com a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Deus abençoe sua vida. Eu te vejo aqui amanhã, se Deus assim permitir.